Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais, mais uma vez com a gente aqui no Poder Expresso. Começo agradecendo, Carolina, a sua participação aqui com a gente e perguntar o seguinte: acabou de sair uma pesquisa acabou de sair do forno da Atlas Intel, mostrando que a avaliação do governo Lula na área internacional, na área de relações internacionais, cai muito em relação a ótimo, bom e aumenta também em relação à avaliação negativa. No caso de ótimo, bom, esse número cai 9 pontos percentuais e aumenta a percepção negativa em 6 pontos percentuais. Se a gente somar esses dois movimentos, há uma variação ali de quase 15 pontos percentuais em relação a uma avaliação do presidente Lula nas relações internacionais. Começo perguntando claramente sobre Venezuela, mas eu queria saber o seguinte: não necessariamente a ação internacional do governo brasileiro, talvez diferente de uma atuação dos Estados Unidos ou de próprios países europeus, historicamente a gente não tem relações governamentais como ponto principal em relação a um processo eleitoral. Mas é claro que se a gente pensar do ponto de vista de várias ações, incluindo aí essa questão do Maduro, que é muito polarizada, acaba que o governo acaba tendo uma dificuldade no geral. Eu queria que você avaliasse essa dificuldade do governo Lula a partir da perspectiva de que, claramente, o governo até agora não tomou uma posição efetiva em relação à eleição na Venezuela. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar aqui de novo. Sem dúvida, Léo, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, estrutural, de como a política interna no Brasil se mobiliza, especialmente em processos eleitorais, o tema internacional não costuma ser um grande decisivo, né? Ou seja, as pessoas não vão deixar de votar ou votar em determinado candidato pela sua posição em relação à política internacional, né? O Brasil não tem essa tradição, é um tema que, no geral, não desperta tanto interesse no eleitorado médio, né? As pessoas são mais preocupadas com políticas que elas percebem como que tendo uma ação mais direta nas suas vidas, né? Então, educação, saúde, segurança pública, enfim, são os temas que acabam mobilizando muito mais as campanhas eleitorais nos diferentes níveis e, no caso da presidência, claro, também aparece, né? Ou seja, a discussão internacional, muitas vezes, ela está muito mais presente na academia ou mesmo nos meios de comunicação, especialmente quando aparecem crises, quando aparecem grandes eventos, né? Como a forma como o Brasil se posiciona no geral, né, em relação a esses temas é sempre muito cuidadosa, cautelosa. Há de se destacar também o papel do Itamaraty nesse sentido, né? Nós temos uma burocracia altamente especializada, enfim, muito bem preparada para lidar com esses diferentes eventos internacionais, então isso também acaba não gerando um grande interesse no público em geral. Mas nos últimos anos nós temos percebido, eu falo por mim, mas por outros analistas, enfim, com quem trabalho, com quem eu dialogo, como o tema da Venezuela acaba se descolando um pouco dessa lógica das questões internacionais junto ao eleitorado brasileiro, né? Porque a Venezuela não é só um país com o qual nós temos relações internacionais, com o qual nós temos uma fronteira importante. A Venezuela hoje é um símbolo também, né? Ela faz parte de uma disputa ideológica no mundo inteiro, e isso também acaba se refletindo no Brasil. Então, opiniões dos políticos sobre o processo venezuelano acabam tendo uma repercussão também sobre o seu eleitorado. Até mesmo agora, nós estamos em ano de eleição municipal no Brasil. O tema da Venezuela tem aparecido também nesses debates. Então, a Venezuela, eu diria que é um ponto fora da curva dentro dessa tradição geral da questão internacional junto ao eleitorado brasileiro, e, sem dúvidas, esse assunto teve um peso bastante significativo nos dados dessa pesquisa. Perfeito. Carolina, e me diga uma coisa, do ponto de vista interno, a gente, como você já deixa claro, tem um impacto, e as próprias pesquisas, essa pesquisa da Atlas Intel também aponta para isso. Do ponto de vista internacional, essa dificuldade do governo Lula de se posicionar. Lula tem uma pretensão de um ator global enquanto presidente. Isso muito claramente se dá a partir das próprias viagens,
se dá a partir das próprias declarações, tentando ampliar essa participação dele como um líder global. A gente sabe que isso é relativo, principalmente a depender dos temas, mas na América Latina é inegável a força do presidente brasileiro. Então vamos lá. Do ponto de vista internacional, essa posição ou a não posição, o que também não deixa de ser uma posição do governo brasileiro e não se posicionar em relação à Venezuela, qual o nível de impacto em relação a essa tentativa de Lula de passar a ser um ator mais qualificado, com mais músculos, mais chamado para esse debate internacional? Eu vejo, na verdade, esse tema da Venezuela como sendo o grande desafio diplomático do Brasil, isso independente de qual governo esteja no poder, mas falando especificamente do governo Lula, é também o grande empecilho para que o presidente e o seu governo consigam atingir esse grande objetivo de maior projeção global do Brasil e dele, né, enquanto um protagonista, né, daquilo que nós chamamos de diplomacia presidencial, também conseguir alçar esses voos. Porque é um desafio que está aqui na nossa vizinhança, é algo que, enfim, tem repercussões diretas sobre o nosso território. Não é à toa que há toda uma preocupação ali na região da fronteira também, né, com as próximas movimentações por parte do governo de Nicolás Maduro, que provavelmente também vão ter consequências sobre o aumento do fluxo dos venezuelanos para o Brasil, que tem sido constante nos últimos anos. Teve alguns picos importantes a partir de 2015, 2017, 2019, mas a cada movimento, né, de maior repressão, de maior perseguição ou de piora na situação econômica da Venezuela, esse fluxo tende a aumentar e isso, como eu disse, né, traz uma repercussão direta para nós aqui no Brasil, na zona de fronteira, de uma maneira mais imediata, mas todo o território nacional tem sido um local, né, em que os venezuelanos acabam vindo buscar outras oportunidades e o poder público, de alguma maneira, precisa atuar também para garantir que esses venezuelanos tenham direito à migração, né, porque migrar também é um direito de todos os seres humanos. E então esse é um elemento palpável, né, de desafio a essa pretensão brasileira, porque se a crise venezuelana não se resolve, né, nós temos essas duas dimensões, a dimensão local da chegada desses venezuelanos aqui e nós temos essa dimensão global, dessa incapacidade do Brasil, de alguma maneira, evitar ou estancar, né, essa piora da situação do vizinho, né? Essa não posição do Brasil pode ser justificada muito à luz, né, dessa necessidade de se colocar ainda como um ator que tem um peso significativo na América Latina e que pode vir a ser acionado como um mediador entre governo e oposição. Então, acaba transitando nessa corda bamba, né, de ao mesmo tempo que não reconhece a legitimidade da eleição do Maduro, precisa lidar com ele, porque é ele quem está no poder, é ele quem define, né, as regras do jogo, da mesma maneira que também não corrobora completamente a tese da oposição de que as atas que eles dispõem são as atas verdadeiras, de que a oposição teria ganhado o pleito, também mantém canais de diálogo abertos com esse setor, porque não há possibilidade de saída de uma crise sem ter esses principais atores envolvidos, né? É um grande desafio, não é fácil a solução, isso também, enfim, acaba ressaltando, né, as dificuldades do Brasil, mas também de outros países da região de lidarem com essa situação, né? Os que estão mais alinhados nesse momento são exatamente Brasil e Colômbia, porque são os países mais atingidos pela crise e por isso também têm maiores dificuldades de conseguir lidar com essa situação. Carol, estou chamando de Carol, mas na verdade vamos ser mais formais aqui, porque Carolina tem participado tanto aqui do Poder Expresso, muito gentilmente, que a gente acaba tendo chamando ela aqui de Carol, mas Carolina Pedroso, vamos lá. Carolina, o ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração hoje que é, no mínimo, curiosa dentro dessa questão Brasil e Venezuela. Ele estava falando que a fronteira com a Venezuela é a mais difícil politicamente. Ele diz, nós temos fronteiras com 10 países. A mais difícil no momento, por questões políticas deles, é a Venezuela. Nós estamos preparados para defender a integridade do território nacional. Nós não precisamos de uma defesa preparada e competente
para atacar ninguém. Segundo Múcio, as Forças Armadas brasileiras estão treinadas para defender o território nacional e não atacar outros países. Abre aspas, nós precisamos de uma defesa para dizer não, aqui não entra, aqui não passa, aqui é território de povo brasileiro. Nós temos feito isso, nossa fronteira com a Venezuela está bastante preparada para qualquer evento. Temos lá blindados, reforçamos o pessoal do Exército, da Marinha, estamos todos lá torcendo para que nada aconteça. Não vai acontecer, mas temos que estar preparados. É, no mínimo, curiosa essa frase do Múcio. Não sei o que estava passando na cabeça do ministro naquele momento, mas abre-se espaço para uma série de considerações a partir daí. E a primeira delas é, pelo que você conhece das relações Brasil-Venezuela, pelo que você tem acompanhado, essa relação Maduro-Lula, que nas últimas semanas acabou ali numa escalada em relação à troca de acusações. Essa frase do Múcio é uma frase, nesse momento, importante, mostra essa atenção a partir da própria cabeça, não do ministro civil, mas dos próprios militares brasileiros, que esse ministro, querendo ou não, é porta-voz em vários momentos, não que devesse ser, né? Múcio não tem o papel de porta-voz dos militares no Ministério da Defesa, mas em vários momentos faz acaba sendo porta-voz. E quando ele fala, se acaba por tabela, a partir das declarações que ele dá, falando, né, a partir da perspectiva dos militares, a sua avaliação, essa atenção, ela, vamos dizer assim, ela faz sentido, Carolina? É interessante porque vou resgatar um evento, né, que foi bastante tenso nessa fronteira, como o próprio ministro fala, né, da dificuldade dessa ser a fronteira mais tensa que nós temos agora, no momento, que foi exatamente em 2019, né, quando na época estávamos em outro governo, o governo Bolsonaro, que tinha rompido relações com o governo de Nicolás Maduro, mas havia dentro do seio do governo Bolsonaro uma preocupação dos militares muito grande com a escalada de tensão na fronteira. E aí, né, enfim, você traz essa reflexão do Múcio, de certa forma acaba funcionando como um porta-voz desse setor, embora não seja exatamente a função dele, mas é interessante porque os militares brasileiros têm um vasto conhecimento sobre o potencial militar venezuelano. O próprio, na época, vice-presidente Hamilton Mourão já tinha sido adido militar em Caracas, também conhecia bastante a potencialidade das Forças Armadas venezuelanas, e a gente não descarta, né, dentro da análise daquele contexto, do que foi aquela conjuntura, né, de tentativa de entrar com ajuda humanitária, de reconhecimento do Juan Guaidó como presidente interino, enfim, quem acompanha a política internacional deve se recordar desse episódio, e os militares brasileiros foram essenciais para colocar panos quentes na situação, para que exatamente não houvesse nenhum incidente que nos levasse a um confronto direto na fronteira, né? Houve até recuo, né, de alguns caminhões que queriam entrar ali, forçar a entrada na Venezuela com ajuda humanitária, enfim. Então, os militares tiveram um papel essencial para que a coisa não degringolasse, né, para que a escalada de tensão realmente não atingisse um ponto de não retorno, digamos assim, na nossa fronteira. Então, os militares, eles têm um hábito, né, eles têm uma tradição de fazerem projeção de diferentes cenários de ameaça até para estarem preparados. A fala do ministro também indica isso, né, de que os militares têm que sempre agir com base na possibilidade, ainda que seja remota, de que eventualmente alguma coisa possa acontecer e o Brasil tem que estar preparado para esses diferentes cenários. Então, eu não tenho dúvida de que os militares compreendem qual que é a complexidade da situação venezuelana, né, porque uma das características hoje, né, do que sustenta o Nicolás Maduro no poder é exatamente o apoio que ele tem dos militares venezuelanos, né, então esse é um setor estratégico dentro da política venezuelana. E tem um outro fator que a gente também precisa recordar, que é a tensão envolvendo a Venezuela e a Guiana, né, em torno do território de Essequibo, que também faz fronteira com o Brasil. Então, me parece que está também dentro do radar do Ministério da Defesa brasileira, porque se eventualmente houver uma escalada de tensões também entre esses dois vizinhos, a nossa fronteira também vai ser comprometida.
né? Até do ponto de vista mais prático, né? Se eventualmente a Venezuela avançasse rumo a esse território que é reivindicado há mais de 150 anos, né, entre os dois países, o território de Essequibo, necessariamente os militares venezuelanos teriam que passar pelo território brasileiro para qualquer empreitada desse tipo, porque a fronteira direta, né, entre a Guiana e a Venezuela é de floresta amazônica densa, não é fácil de passar por ali, né, com os encouraçados, enfim, com todas as instrumentos, né, que eles teriam ali para eventualmente chegar nessa invasão. Teria que passar as estradas, né, que fazem a ligação de Venezuela e Guiana são estradas que passam pelo Brasil. Então, me parece que toda essa escalada de tensão que tem envolvido essas eleições, porque, enfim, como a gente bem percebeu, houve um distanciamento grande de Lula, de Maduro, mesmo de Gustavo Petro na Colômbia com Maduro. Então, Maduro ele tem se tornado cada vez mais um pária dentro da região, né? E, portanto, ele teria até desse ponto de vista de projeção de cenários, menos amarras e menos custos políticos se eventualmente quisesse empreender rumo a esse território que está sendo reclamado já há bastante tempo e que foi uma tensão que ele trouxe à tona novamente no final de 2023, no ano passado, né? Houve até um referendo no país sobre esse assunto, enfim. Então, me parece que o Ministério da Defesa e o próprio governo brasileiro está com todos esses alertas assim, bastante presentes na agenda para pensar a relação bilateral, né? São muitos os fatores aí que também explicam por que a Venezuela é essa grande pedra no sapato da diplomacia brasileira, né? A gente falou da questão da projeção global que o Brasil pretende ter, mas há também esse elemento, né, de proteção e de defesa do nosso território diante das diferentes perspectivas que o governo venezuelano tem à sua disposição, ainda mais nesse momento em que ele está mais encurralado e mais isolado na região. Vamos lá. Carolina, para fechar, o governo brasileiro se tinha algumas informações a partir da própria diplomacia brasileira, de próprios setores militares, de que o governo Lula se posicionaria efetivamente contra a legitimidade, né, da eleição de Maduro. Acabou que teve uma convocação ali, uma nota, e foi uma frustração para essas pessoas que esperavam algo mais concreto, ou seja, o governo Lula continua claramente ali em cima do muro e não se posicionando. O que, mais uma vez, como eu disse no início, já é uma posição. Uma posição de quê? Uma posição de não deixar claro que essa eleição da Venezuela, ela tem todos os motivos para não se acreditar nessa eleição de Maduro e da forma como foi. Eu sei que você não tem bola de cristal e não estou pedindo isso, mas você acha que em determinado momento o governo pode vir a se posicionar nas próximas dias ou mesmo semanas, num prazo mais curto, ou o governo vai ficar empurrando com a barriga essa... Me dá as atas, mas eu quero as atas. Amigo, não tem mais ata. Ou você diz que concorda ou não concorda com essa eleição. Não tem meio termo nisso mais. Maduro não vai apresentar essas atas, todo mundo sabe disso, que isso não vai acontecer. E o governo vai ficar pedindo o quê? Até que ponto? Está tentando, na verdade, e aí é uma avaliação minha, está tentando enganar quem empurrando com a barriga esse processo. Mas aí, voltando para a análise, Carolina, que não tem nada a ver com a minha análise, qual a sua expectativa, Carolina? Olha, essa já era uma perspectiva que eu tinha percebido há algum tempo e que me parece que está se confirmando com o passar do tempo, né? O governo brasileiro está empurrando com a barriga essa situação. Eu acho que essa pesquisa é muito indicativa disso, né, de como o tema Venezuela tem um impacto direto sobre a popularidade do governo Lula, enfim, tem repercussões internas para ele, o que é muito ruim, mas a minha sensação é que o governo quer exatamente que esse assunto vá perdendo fôlego ao longo do tempo, exatamente para conseguir sustentar essa posição sem ter grandes pressões em cima dele, até porque, enfim, tem outras pautas internas que ele precisa manejar, porque ainda aposta naquela via de que, eventualmente, eu acho que isso, com o passar dos meses, talvez fique mais claro se vai acontecer ou não, se vai haver condições para isso ou não, de se colocar como um possível mediador dentro do conflito interno, né? Então, é uma posição questionável, né? Eu entendo os clamores da opinião pública sobre, né, o Brasil tem que, enfim, se colocar claramente sobre o que aconteceu na Venezuela ou não, mas a aposta do governo, me parece, tem sido essa, né, de exatamente ter uma posição dúbia
para conseguir manter os canais abertos com os dois lados e, ao mesmo tempo, desagrada os dois lados, né? Porque quando, por exemplo, propõe novas eleições, nenhum dos lados aceita, né? Nenhum dos lados considera que essa é uma possibilidade viável. Mas, de certa forma, mantém a possibilidade de uma negociação viva, né? Eu acho que é um pouco isso a aposta do Brasil, né? De não deixar a bola cair, né? Então, quando propõe essa ideia aqui, enfim, na minha avaliação, é uma ideia bastante questionável, enfim, que inclusive vai contra toda a tradição brasileira, né, de não ingerência em assuntos internos, enfim, mas eu acho que o governo está indo por esse caminho exatamente porque quer manter essa possibilidade de ser um ator relevante nos próximos meses. Agora, se isso vai se confirmar ou não, não depende do Brasil, esse é o ponto, né? O Brasil está de mãos atadas diante da dinâmica política interna venezuelana e está esperando um momento propício para conseguir agir. E esse momento propício implica também uma menor pressão da opinião pública brasileira sobre ele. Então, acho que à medida em que esse tema Venezuela vai começar a se perder nas manchetes e outras questões vão se tornando mais importantes, talvez o governo tenha um pouco mais de margem de manobra para conseguir atingir o seu objetivo. Agora, se ele vai ser bem sucedido, o tempo vai nos dizer, né, Léo? Carolina Pedroso, muito obrigado aqui pela presença. Fechamos dentro da sua agenda, dentro do seu horário. Um forte abraço para você. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço.